Olá, meus caros alunos, dando início à nossa aula de revisão da disciplina de ergonomia do trabalho. Então, nós temos aqui as unidades onde nós expomos todo o nosso material e aqui nós iremos fazer um dissecamento dos pontos principais. Na unidade 1, nós vimos estratégias gerais e abordagens de educação em saúde do trabalhador e ergonomia. Nossos objetivos de aprendizagem foi conceituar e contextualizar a ergonomia de acordo com as diretrizes atualizadas, compreender os tipos de ergonomia e estabelecer a importância da saúde do trabalhador e ergonomia na fisioterapia. Nós mencionamos nas nossas unidades que os distúrbios músculos-esqueléticos relacionados ao trabalho podem ser distúrbios relacionados a tendões, a aprisionamento de nervos periféricos, onde a gente fez uma comparação com a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo nada mais é que um estrangulamento de toda a estrutura nervosa, vascular, tendínea, que vai comprometer a parte de mobilidade de membros superiores. Os distúrbios articulares, cápsulas articulares, condições inespecíficas em que a queixa principal é dor ou sensibilidade, ou ambas, com achados patológicos limitados ou nulos. E aqui a gente tem os sinais e sintomas que o indivíduo vai apresentar diante de uma exposição, diante de uma sobrecarga, que deve fazer o apontamento com esses sinais e sintomas de algo que está acontecendo. Diante disso, a gente vai avaliar se tem alguma conexão, se tem algum nexo causal, né, da sua atividade que é desempenhada, né, no seu trabalho com aquilo que ele está apresentando. A norma regulamentadora NR17, que vai reger todas as questões relacionado à parte da ergonomia, iremos estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. A ergonomia física, que nós mencionamos, está relacionada às características de anatomia humana, antropometria, que nada mais é que as medições do nosso corpo, fisiologia e biomecânica em relação com a atividade física, estudo da postura do trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos e distúrbios músculos-esqueléticos relacionados ao trabalho, projetos de postos de trabalho e segurança e saúde. A ergonomia cognitiva tem uma referência aos processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio e respostas motoras, conforme afetem as interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema. É relacionado à carga mental de trabalho, tomada de decisão, desempenho especializado, interação homem-computador e estresse. Então, como nós mencionamos, a NR17, a ergonomia, ela não só tem uma visão estrutural, parte física, o corpo, mas também ela tem uma questão ampla. Ela vai reger todos os elementos da saúde do trabalhador no ambiente de trabalho, onde ela vai avaliar toda essa parte de saúde, indo mais além do que a parte física. Às vezes, o indivíduo ele acaba tendo alguma enfermidade relacionada ao trabalho. Não é nada pior do que você chegar no ambiente de trabalho, no ambiente que você trabalha, que gera um certo desprazer. Tem pessoas que acabam se submetendo a algumas situações que acaba gerando, né, um sofrimento muito grande. E diante disso a pessoa acaba se adoecendo. Nós relacionamos essa síndrome como uma síndrome de Burnout, que o indivíduo ele se adoece por trabalhar naquele local, onde acaba perdendo todos os objetivos, todos os elementos objetivantes
em relação à sua atividade laborativa. E isso é muito sério, porque pode gerar uma doença, né, vinculada à parte psicológica, psicossocial. E também temos a ergonomia organizacional, otimização de sistemas sociotécnicos, incluindo as estruturas, políticas e processos organizacionais, gerenciamento de recurso, projeto de trabalho, trabalho em grupo e cooperativo, organização temporal do trabalho, projeto participativo, cultura organizacional, teletrabalho e gestão da qualidade. As lesões por esforços repetitivos nada mais é do que a LER, ou distúrbio ósseo-muscular relacionado ao trabalho, nada mais é que a DORT. São um conjunto de doenças que afetam músculos, tendões, nervos e vasos do corpo. Meus caros alunos, vocês têm que ter a seguinte reflexão, que a DORT, a doença osteomuscular relacionada ao trabalho, ela é o gênero, então ela é estrutura ampla. E dela provém outros tipos de lesões. A LER nada mais é do que uma DORT. Sim, é uma subdivisão, é um elemento do gênero. DORT é o gênero, onde a LER é uma espécie de DORT. As LER/DORT podem levar o trabalhador ao afastamento médico e a restrições permanentes de suas atividades. Não há uma causa única para a ocorrência. Fatores psicológicos, biológicos e sociológicos causam grandes prejuízos à empresa, sim. É um índice muito grande. Existe um estudo que relaciona que a cada R$ 2 investido em ergonomia, em saúde, diminui um gasto de R$ 8 de afastamento desse indivíduo da sua atividade laborativa. Então perceba que não é um gasto, é uma forma de prevenir um aumento desse gasto. Então o indivíduo ele investe em saúde para ele conseguir prevenir um aumento excessivo de gastos. Então, com isso, nós temos uma abordagem, uma perspectiva da multideterminação e investigação das dimensões biomecânicas, cognitivas, sensoriais e afetivas da atividade de trabalho. O paciente pode apresentar queixas e parestesias, perda de sensibilidade, edema, perda de força muscular e diminuição dos controles dos movimentos, onde é um quadro, onde é um caso mais grave, onde esse indivíduo já evoluiu, para uma limitação, alguma alteração relacionada a essa parte de movimentos estruturais. Como intervir? Colaboração de profissionais de diversas áreas, participação ativa do paciente é muito importante. O indivíduo, em contrapartida, também fazer a sua parte. Você passar para esse indivíduo que ele também tem essa conscientização. Perceba, às vezes esse indivíduo está afastado da sua atividade laborativa por um processo de reabilitação. Ele tem que entender que durante o tratamento ele vai permanecer ali uma sessão, 1 hora. Das 24 horas que ele vai estar durante o seu dia, 1 hora ele vai estar ali naquele processo de recuperação. E as outras 23 horas? Ele também tem que se cuidar. Ele também tem que ter essa consciência para fazer os movimentos, para se cuidar, para prevenir que aquilo evolua e também para auxiliar para a sua recuperação, para a sua reabilitação. Tratar a sintomatologia e exposição gradual e a abordagem dos aspectos biopsicossociais. Quando esse indivíduo está exposto a uma situação que leva a uma lesão, automaticamente, às vezes, a necessidade desse afastamento. Após a análise, a avaliação, o diagnóstico desse indivíduo do que está acontecendo, é feito daí um processo de recuperação, reabilitação. É muito importante
que após a recuperação, a reabilitação desse indivíduo, que ele seja reinserido na sua atividade laborativa de uma maneira gradual. Eu não posso colocar ele já direto para desempenhar as atividades que ele desempenhava antes. Isso pode levar ele uma sobrecarga, e essa sobrecarga pode regredir, pode levar a uma nova lesão. Nós podemos fazer uma comparação a atletas, um jogador de futebol. Perceba, um jogador de futebol, ele quando tem uma lesão, ele é afastado da sua atividade esportiva, é passado por um processo de recuperação, de reabilitação, e depois ele é reinserido de uma maneira gradativa na sua atividade normal. Ele entra um pouco no jogo, ele vai se adaptando, ele vai sendo reinserido até ter as condições físicas normais. E assim deve ser feito, assim deve ser respeitado por um colaborador, onde ele vai de uma maneira gradativa voltando a desempenhar suas atividades de trabalho. O que é teletrabalho? Então, o teletrabalho, nada mais é que o trabalho efetuado distante da sede ou local físico da empresa, conectados com seus supervisores e demais colegas por meio das tecnologias de informações e comunicações em tempo real ou não. De acordo com a ANR17, há uma série de exigências em relação ao mobiliário de trabalho, a apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptações ao trabalhador, encosto de estrutura lombar, ajuste de altura, encosto ali de apoio de membros superiores e também, se possível, apoio de estrutura cervical, é muito importante. Favorecer a alternância das posturas durante as suas atividades. A parte da ginástica laboral, senhores, seria como exercício físico podendo contribuir, melhorando a qualidade de vida dos indivíduos, reduz o risco de doenças cardiovasculares e diabetes, favorece a redução de estresse diário e reduz os riscos para depressão e ansiedade. A ideia da ginástica laboral, ela tem 3 direcionamentos. Ela pode ser realizada antes das atividades laborativas, durante as atividades laborativas ou no término, no final das atividades laborativas. Vai depender dos elementos objetivantes da empresa, tá? Mas a ideia principal é que, diante dessa ginástica laboral, o indivíduo que às vezes tem uma vida sedentária, ele acaba criando hábito para as atividades físicas. Sim, isso é muito importante. O nosso corpo tem que se movimentar e com as atividades físicas eu vou ter uma estrutura com maior qualidade, com maior resistência, que vai suportar melhor a demanda do trabalho, tá? Então, o papel é importante na prevenção de lesão e no controle da dor. Musculatura fortalecida tem fator de proteção para as articulações. Alongamento proporciona a irrigação dos tecidos e relaxamento muscular, aliviando dores residuais do esforço físico. O que é a ginástica laboral e como pode fazer parte disto? É um conjunto de práticas físicas elaboradas durante o expediente, visando preparar ou relaxar as estruturas mais utilizadas no trabalho, compensar musculaturas com sobrecargas ou esforços repetitivos, ativar musculaturas que não são muito requisitadas durante o expediente diário. Então é feita uma análise da atividade que é desempenhada ali da empresa e daí é preparado uma ginástica específica para aqueles colaboradores. Se eles usam muito a parte de membro superior, aí é feito um direcionamento nessa parte de membro superior, com alongamentos, mobilizações, relaxamentos das estruturas. As práticas físicas no local de trabalho visam prevenir a fadiga muscular, corrigir vícios posturais, prevenir doenças por traumas cumulativos e diminuir o índice de acidentes do trabalho, valorizando e incentivando a prática de exercício como instrumento de promoção da saúde e do desempenho profissional.
Dando continuidade, indo à parte da importância da ergonomia para nós fisioterapeutas, o fisioterapeuta é um dos profissionais da área de saúde que mais sofrem carga física durante as atividades de trabalho. É comum dor nos membros superiores, dor na parte de coluna lombar, causado por posturas prolongadas, sobrecargas e movimentos repetitivos. Nós, às vezes, nos deparamos com alguns pacientes que necessitamos fazer toda a parte de manuseio físico, tanto ortopédico, quanto também pacientes neurológicos. Há necessidade de manusear esses pacientes de uma maneira de mobilizações. E esses movimentos, essas mobilizações, têm que ser muito bem pré-preparadas, pois dependendo do tipo de manuseio, dependendo do tipo de movimento que nós façamos, eu posso ter uma sobrecarga da minha estrutura e, consequentemente, ter uma lesão. Então, é importante nós termos essa reflexão, termos esses cuidados, né, da nossa atividade profissional para prevenir essas lesões. Mas como adequar levando em consideração os aspectos ergonômicos da profissão? Preparo do ambiente e equipe, planejamento de conduta, diferenciar os tipos de movimentações a serem realizadas. Aqui vão algumas dicas ergonômicas: conhecer o seu ambiente de trabalho, estratégia para tornar sua função menos cansativa. Planeje pausas de 5 a 10 minutos a cada hora de trabalho. E se trabalhar em pé, intercale com o período sentado. E se você trabalha sentado, aproveite a pausa para levantamento, caminhar um pouco, tá? Às vezes a pessoa trabalha o dia todo sentado, na hora que ela tem uma pausa, ela fica o quê? Sentada. Não, tem que movimentar, tem que se mobilizar para ter toda a parte de estímulo muscular e também prevenção de sobrecarga das estruturas. Com isto, eu agradeço a todos vocês e a gente encerra a nossa aula de revisão.